Bom dia, saúdo e acolho a cada um de vocês nesse 17º domingo após Pentecostes, com a palavra bíblica que é lema para nós nesta semana e que diz assim: ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim o lemos na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11. Queremos louvar o nosso Deus cantando. Estamos reunidos aqui, não em nosso nome, mas em nome de Deus, que é Pai de toda a criação, em nome do Filho enviado para cumprir o propósito de Deus Pai, e em nome do Espírito Santo, que nos fortalece, anima e consola. Assim nos reunimos, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oremos. Querido e amado Deus, Tu que tens compaixão e preservas a vida, mesmo em pecado, que continuaste protegendo o Teu povo, mesmo depois de ter negado a Ti, e nos reconciliaste contigo, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós Te pedimos, fica conosco, abre nossos ouvidos e corações para acolher a Tua palavra de vida e sabedoria. Que Teu Santo Espírito ilumine o nosso falar e o nosso ouvir. Por Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Queremos aclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, cantando o hino de número 153, Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos.
O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus, no seu capítulo 21, nós queremos ouvir os versículos 23 ao 32. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Donde era o batismo de João, do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas esse respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Até aqui esta palavra do Senhor. Bem-aventurado, feliz é todo aquele e aquela que a ouve e aguarda no seu coração. Amém. Queremos louvar o nosso Deus a continuação, cantando do hino 165, Estou pronto, Senhor. Para ouvir-te falar, faz-me entender.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um, com cada uma de vocês. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, uma das tarefas mais difíceis que temos como cristãos e cristãs, e também como parte da sociedade, é sermos coerentes conosco mesmo e também com os outros. Na verdade, é algo que nos custa muito, porque no fundo a maioria de nós, em maior ou em menor grau, somos pessoas contraditórias. E a contradição, ela faz parte da nossa vida, ou seja, muitas vezes o que dizemos não se reflete naquilo que fazemos. Ou como diz um ditado popular, apagamos com o cotovelo aquilo que escrevemos com a mão. E isso gera conflitos e desconforto dentro de nós. Seja conosco mesmo, seja no lugar em que vivemos, e por que não dizer que em muitos momentos essas contradições geram angústia dentro de nós. É por isso que admiramos tanto as pessoas que nos mostram que elas são coerentes. No texto deste domingo, no Evangelho que nós ouvimos, Jesus nos mostra como a contradição e o conflito faziam parte e estavam presentes na sociedade em que ele se encontrava. Por um lado, os fariseus que se acreditavam donos da verdade, pensavam que sabiam tudo sobre Deus. Acreditavam que podiam dizer quem eram os salvos, quem eram os pecadores, quem eram os condenados. E também quem podia ou não podia entrar no reino de Deus. Mas as suas práticas, os seus ensinamentos mostravam uma grande contradição. E a contradição era que os fariseus, com as suas práticas, com os seus ensinamentos, se condenavam. Eles que diziam seguir a Deus, que estavam salvos, mas eles diziam de novo o tempo todo, não a Deus com as suas atitudes, com as suas ações. E é por isso que Jesus, nesse mesmo capítulo do Evangelho de Mateus, após a sua entrada triunfal em Jerusalém, vai lá e purifica o templo e vai mostrar toda a hipocrisia que se manifestava nas suas práticas religiosas, que se aproveitavam das necessidades das outras pessoas e que faziam da religião uma profissão. E também mostrando como os fariseus estavam perdidos e longe de Deus. O interessante, de tudo isso é que os fariseus, assim como todo mundo, tiveram a oportunidade de mudar quando ouviram a mensagem de João Batista ou quando ouviram a mensagem do próprio Jesus. Mas o que acontece? Eles se recusam e se fazem de surdos. É neste contexto que Jesus vai contar esta parábola dos dois filhos, que representam esses dois grupos que estavam em tensão. Por um lado estão aqueles que ouvem a mensagem e creem, que dizem sim a Deus, mas com as suas ações dizem não, como os fariseus que não seguiram o reino de Deus para o qual Jesus os chamou. E, por outro lado, havia aqueles que com a vida lhe diziam não, mas quando ouviram a Jesus, o seguiram fazendo a vontade de Deus, mudando de atitude. Estes eram os excluídos, justamente pelos fariseus, e os que foram também marginalizados da sociedade da qual faziam parte. Estes são os que representam o filho que diz não, mas que depois muda de atitude. Os publicanos, os pecadores, são aqueles que disseram sim a Deus com as suas atitudes. São eles que aceitaram a mensagem de João Batista e de Jesus quando a ouviram. Eles se deixaram transformar pela palavra. Jesus lhes diz que
eles são aqueles que estão em primeiro lugar, aqueles que entram por primeiro no reino de Deus. Isto está em relação direta, né, com o texto também do domingo passado, de Mateus capítulo 20, versículo 16, onde a gente encontra o seguinte: então os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Mas a força do texto é que aos fariseus, Jesus diz isso na sua própria cara. Mostra-lhes o quão longe, o quão distantes eles estão de Deus, que são eles que estão em último lugar, mesmo que pensem de estar em primeiro lugar. Então, a primeira coisa que me parece que devemos pensar hoje, a partir do texto que ouvimos do Evangelho de hoje, é que Jesus não nega as contradições, Jesus não nega os conflitos que cada um de nós tem. Ele sabe que muitas vezes querer ou dizer algo não é suficiente para que seja feito ou se cumpra. Mas o importante que temos nesse texto como apelo é que devemos saber se cada um de nós não se dá conta e não reconhece e assume quais são as suas contradições, que então é impossível que mude, é impossível que seja transformado então pela palavra de Deus. Uma coisa é ter contradições, é ter conflitos internos, outra é negar a realidade. Alguém que se engana a si mesmo, como faziam os fariseus, os religiosos da época de Jesus. Somente quando nós assumimos as nossas contradições é que a mudança começa a acontecer. Somente a partir de então a transformação acontece. Em segundo lugar, como igreja também em nossa história, também nós tivemos contradições, também nós tivemos conflitos. Por um lado isso é bom, porque mostra que mudamos, que nós crescemos, que somos diferentes do que éramos no passado, que não permanecemos num pensamento único de uma época e nem deixamos de ser dominados pela realidade que nos quer impor um só pensamento. Sim, queridos irmãos e irmãs, as sociedades frequentemente mudam, mas as igrejas muitas vezes permanecem paradas no tempo, esquecendo um dos lemas da reforma que diz: igreja reformada, sempre em reforma. Porque se em muitas coisas hoje pensamos diferente em relação a muitos anos atrás, é porque houve uma mudança de rumo, houve uma mudança de direção. Isso significa que a mensagem de Deus nos desafiou, nos fez refletir. Pois se hoje nós temos um outro olhar, significa que temos nos deixado transformar pela palavra de Deus. Se no passado muitas vezes já dissemos não para algumas coisas, mas hoje, ouvindo a palavra de Deus, dizemos sim. Como exemplo, a gente podia citar a ordenação de mulheres como ministras na nossa igreja também, ou o papel das mulheres na sociedade, ou toda a questão da natureza também. No passado se pensava diferente do que se pensa hoje. Então, as nossas posições eram diferentes das que nós temos hoje. Pois havia problemas que não estavam em nossa agenda, ou então não dávamos a devida importância. Hoje, em vez disso, dizemos que sim, né? Que ninguém pode ser excluído, que Deus convida a todos a tomar parte no seu reino. Por isso agradecemos a Deus pelos nossos conflitos internos, quando nos fazem ver as nossas contradições como o primeiro filho da história de hoje. Agradecemos a Deus quando nos permitimos ser transformados, ser desafiados pela palavra de Deus, mudando o nosso não em sim, para ter parte no seu reino. Damos graças a Deus quando encontramos um Deus que não está distante, que nem é governado por uma lei fria, mas um Deus que vive em nosso meio, trazendo-nos a sua graça, isto é, o seu amor gratuito, chamando-nos também à mudança, à conversão. E graças a Deus,
porque há mais de 500 anos depois da Reforma e diante dos desafios que os dias de hoje nos trazem, quando novos desafios também batem às nossas portas, assim como Lutero também bateu nas portas da igreja de Wittenberg, quando lá colocou as suas 95 teses, nós podemos dizer que a igreja da Reforma precisa ser uma igreja em constante reforma. E que Deus nos ajude. Amém. Em resposta à palavra de Deus que nós ouvimos e sobre a qual meditamos, convido para em conjunto confessarmos a nossa fé no Trino Deus, dizendo juntos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queremos louvar o nosso Deus, a continuação cantando do hino 152, pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do seu ser. Quero seguir-te para viver. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas, pede-me um pão, devo parti-lo com meu irmão. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. A oferta desse culto de hoje, ela vai para a missão dos folhetos evangelísticos da nossa igreja. Os folhetos evangelísticos da SLB são uma resposta ao mandamento de Jesus Cristo, quando diz: ide, fazei discípulos e ensinem. Somos enviados a ir e a ensinar. E isso nos compromete com a missão de Deus. Assim, com as suas orações, ajuda na distribuição de folhetos e também das suas ofertas para custear a produção, nós colaboramos nessa tarefa divina de levar esperança, orientação e também consolo a milhares de pessoas e despertando a fé em Jesus Cristo, promovendo o amor e a paz. Então queira Deus abençoar essas dádivas e também os doadores e doadoras. Olá, meu irmão e minha irmã, aqui é o Centro de Missão com Literatura Evangelística da IACLB. Estamos em Blumenau e daqui partem os folhetos evangelísticos para todo o Brasil. Folhetos que são distribuídos nas comunidades, nas igrejas, em hospitais, em encontros da igreja. Nós enviamos, mas também recebemos. Aqui eu tenho uma carta de um presidiário. Veja só o que ele escreve. E recebi um panfleto da Igreja Luterana no Natal. E resolvi escrever para vocês, agradecendo e querendo conversar com um pastor sobre a sua vida para encontrar um novo sentido de vida. De João Pessoa da Paraíba,
um grupo de pessoas pedindo que enviássemos folhetos para eles iniciarem a missão evangélica lá no nordeste do nosso país. São mais de 300 mil folhetos evangelísticos por ano que nós distribuímos. Muito obrigado pelas orações, muito obrigado pelas ofertas. Quem não faz missão, sofre missão. Quem não vai ao encontro, pode ficar sozinho. Nós queremos continuar juntos, nós aqui e vocês, recebendo esses folhetos e distribuindo. Você não precisa ir até o presídio, ir até o hospital. Quando a tua vizinha vem lhe visitar, quando tem uma festa de aniversário na família, no supermercado lá da venda, no bairro onde você mora, no posto de gasolina, na escola, não seriam oportunidades para deixar alguns folhetos para serem distribuídos pelas pessoas que ali circulam? O que tu acha desta forma de participar da missão com literatura evangelística? Ficaríamos contentes de receber uma cartinha de alguém que recebeu de tuas mãos um folheto evangelístico. E um pedido bem especial. No último domingo de setembro, a oferta nacional da nossa igreja é para sustentar esse trabalho missionário com literatura evangelística. Nós precisamos da sua ajuda, da sua oferta, para dar continuidade neste importante trabalho missionário da nossa igreja. Desde já agradecemos. Deus abençoe você. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos diante de Ti como os que não merecemos o Teu amor. O que nós oferecemos diariamente é desobediência e descrença. Tu, porém, nos respondes sempre de novo, com bondade e nos perdoas. Por isso te pedimos que continues tendo paciência conosco. Concede-nos força para mudar, pois Tu és o Senhor em quem colocamos a nossa esperança e és mais forte do que todos os poderes que nos angustiam. Agradecemos-Te por termos o suficiente para o sustento da vida. Dá que acima de todas as dádivas, não nos esqueçamos de Ti. Trazemos a Ti, em nossa intercessão, as dificuldades de todos aqueles e aquelas que cansaram de orar, dos amargurados, daqueles que anseiam por compreensão e amor, sem que alguém lhes dê o que precisam, dos desanimados, dos abatidos, dos tristes. Assim pedimos-te que Tu, ó Deus, nos mantenhas em Teu cuidado e nos abençoes como Teus filhos e filhas, quando agora juntos dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos acolher a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Deus sobre ti levante a sua face e assim te conceda a sua paz. Amém. Que possas ir na paz do Senhor, assim vivendo também a partir da palavra de Deus, dando teu sim a Ele, para assim poder participar também no reino de Deus. Desejo um bom domingo e uma abençoada semana. E queremos finalizar o nosso culto cantando do hino 299, Bênção Irlandesa.